Neste último fim de semana, as manifestações pós-eleições no Brasil voltaram a crescer. Manifestantes em protesto ao resultado eleitoral foram às ruas para expressar o seu descontentamento com o resultado do pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva do PT como novo presidente da República Federativa. O protesto começou com os caminhoneiros que chegaram a bloquear centenas de rodovias pelo país, logo após o resultado do segundo turno ser divulgado. Após o pronunciamento de Jair Bolsonaro pedindo a desobstrução das vias, os bloqueios começaram a ser desfeitos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, neste domingo, apenas um ponto de protesto com intervenção parcial da via foi detectado. Desde o início das manifestações, 1.023 mobilizações já foram desfeitas. Na quarta-feira, com o feriado do Dia dos Finados, milhares de pessoas se concentraram em frente aos quartéis militares, reivindicando as falhas no processo eleitoral. Os atos são considerados antidemocratas e golpistas por parte da mídia e especialistas políticos. As manifestações foram pacíficas, contando com a presença de crianças, idosos e adultos. Enquanto jornalistas do portal Folha Press conversaram com generais que comandam regiões militares e afirmaram que estão evitando condenar os atos de manifestantes em quartéis e consideram os protestos democráticos e pacíficos. A reportagem conversou reservadamente com 5 generais da ativa e eles afirmam que, apesar dos pedidos dos manifestantes, não há risco da intervenção do exército. Houve concentrações em diversos pontos do país e muitos ainda seguem acampados diante de quartéis e outros equipamentos militares. O pedido é de nova auditoria, principalmente em lugares em que os boletins das urnas eletrônicas divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE indicam 0 voto para o presidente Jair Bolsonaro do PL. Com a chegada do fim de semana, neste sábado e domingo, milhares de pessoas voltaram a se reunir e em vídeos divulgados nas redes sociais, a concentração das pessoas chama a atenção pela quantidade de manifestantes nos diversos pontos dos protestos. No Comando Militar do Sudeste, na região do Parque Ibirapuera, em São Paulo, homens e mulheres de todas as idades se reuniram com bandeiras do país e roupas nas cores verde e amarela, pedindo auxílio para as Forças Armadas. Eles não citaram o presidente Bolsonaro durante as manifestações, mas seguravam placas e faixas com dizeres como SOS Forças Armadas e Salvem o Brasil. No Rio de Janeiro, o principal ponto de protesto na capital foi em frente ao Palácio Duque de Caxias, no quartel-general do Comando Militar do Leste. Ali, manifestantes repetiram o grito Forças Armadas, salvem o Brasil. Fizeram orações pedindo pelo futuro do país e algumas crianças entregaram flores a representantes do Exército. Muitos dos participantes do ato continuam no local. Já aqui em Brasília, concentrados em frente ao QG, manifestantes chegaram a pedir que todo o Brasil viesse a Brasília. Alguns aderiram a cartazes em inglês. Nas mensagens, a população chama a Suprema Corte de corrupta e outros dizendo que estamos sendo censurados pelo Alexandre de Moraes. Cidades como Recife, Salvador, Belo Horizonte, Poços de Caldas, Porto Alegre, Caxias do Sul, Curitiba, Florianópolis, Campinas e Goiânia também aderiram às manifestações deste final de semana com as mesmas solicitações. A apresentação do hino nacional e realização de cultos ecumênicos em diversos momentos do dia. Também foi registrada meia hora de silêncio nessas localidades, como forma de protesto às várias atitudes de censura que alguns parlamentares que apoiam o presidente Bolsonaro vêm sofrendo nas redes sociais. Neste domingo, o Partido Novo chegou a fazer uma crítica ao TSE sobre a derrubada de contas das redes sociais. Abre aspas. O Novo reforça o seu compromisso com a democracia e o resultado das eleições. Porém, bloquear perfis e impedir questionamentos só alimenta a desconfiança da população. O TSE deve assumir sua responsabilidade, abandonar a censura e trabalhar pela credibilidade da instituição, fecha aspas, publicou a sigla. E ainda sobre o movimento dos manifestantes pós-eleição, o que mais recebeu destaque nas redes sociais nessa semana foi a live de um argentino que divulgou dados do TSE e afirmou que houve manipulação nas urnas.
O TSE disse ser fake news as informações. O influenciador argentino Fernando Cerimedo, dono do canal La Derecha Diário, divulgou um dossiê com uma série de informações sobre as urnas eletrônicas para levantar suspeitas sobre a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo, dia 30. Em nota, o TSE disse, abre aspas, não é verdade que os modelos anteriores das urnas eletrônicas não passaram por procedimentos de auditoria e fiscalização. Os equipamentos antigos já estão em uso desde 2010 e todos foram utilizados nas eleições de 2018. Nesse período, esses modelos de urna já foram submetidos a diversas análises e auditorias, tais como a auditoria especial do PSDB em 2015 e 5 edições do Teste Público de Segurança, fecha aspas. Com tudo isso, parece que as manifestações não têm data para acabar. Circulou nas redes sociais uma convocação de greve geral para esta segunda-feira, e em algumas cidades, dezenas de empresários aderiram à greve. As mensagens da convocação diziam, abre aspas, feche sua empresa, indústria, fábrica e comércio e vamos lutar contra a instalação do comunismo, fecha aspas. A organização está sendo feita pelo Movimento Nacional de Resistência Civil, um grupo que se diz composto por lideranças de movimentos civis e juristas. Outras greves gerais podem ser anunciadas caso não haja nenhum resultado com as manifestações, informou participantes do grupo. Na cidade de Concórdia, no meio-oeste catarinense, cerca de 300 empresários fizeram parte do protesto, fazendo uma caminhada percorrendo diversas ruas da área central e finalizou a caminhada na Rua Coberta, onde todos cantaram o hino nacional. Depois, os manifestantes seguiram até a BR-153, onde mais pessoas seguem mobilizadas. Em outras cidades do país, também a greve geral ocorreu, com a participação de várias empresas.